Na última guerra mundial, não tivemos nada além de blockbusters para nos preocuparmos, mas agora temos bombas atômicas e bombas de hidrogênio. Quem pode construir abrigos contra tais armas? Não há esperança para o homem? Não. Não há esperança para o homem que depende mais e só se importa em sustentar, manter e salvar sua vida. Sem esperança para o homem que está procurando alianças para proteção, governos em busca de apoio. Onde ou quando isso vai acabar se estamos sempre a viver sob a lei? Infelizmente, aqueles de nós que moram nos Estados Unidos testemunharam uma nova série de governos, leis e regulamentos por meio dos quais eles tentaram nos convencer de que o propósito glorioso do homem na Terra é alimentar e manter o Estado, até mesmo se levar 90% do que ele ganha para esse propósito. Por 150 anos, nosso país cresceu a partir de um punhado de pioneiros resistentes e previdentes, sob a ideologia e ensino de que o Estado deve servir ao cidadão e o governo é mantido para o benefício do cidadão. Mas agora eles querem que acreditemos que foi tudo um erro e que é dever do cidadão dar tudo ao Estado para alimentar e manter uma autocracia. Isso está longe da graça de Deus. Isso significa se afastar do fato de que há uma presença e poder invisíveis que são capazes de apoiar cada indivíduo na face do globo e que através do indivíduo pode-se manter qualquer coisa de um estado que for necessária. Por todas as nossas vidas, nossa fé tem sido naquilo que é visível, naquilo que pode ser conhecido e compreendido pelos sentidos. Mas isso foi porque não entendemos o que o Mestre disse. O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E, no entanto, essa única afirmação é o nosso slogan, nossa senha para o céu. Essa declaração vai tirar qualquer um de nós de sob a lei para uma vida pela graça. Porque sempre que você for tentado a transformar pedras em pão para cumprir suas necessidades e desejos, ou para fazer um milagre para estar livre do pecado, doença ou morte, a senha, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, será sua bênção. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou sua voz e a terra se derreteu. Este é o modo do salmista de nos dizer que toda vez que Deus profere a sua voz em você ou em mim, alguma discórdia ou erro terrestre desaparece. Há apenas uma coisa necessária para nossa salvação, e não é nada que possa ser encontrado em qualquer criatura ou em qualquer coisa que esteja na forma. Essa necessidade é a capacidade de ouvir a voz mansa e delicada de Deus, ouvi-la e obedecer. Isso nos leva ao ponto crucial de toda a situação. Temos a capacidade de ouvir a silenciosa e pequena voz? Para a maioria das pessoas, a resposta é não. Tendo vivido por gerações em um sentimento de separação de Deus, dando ouvidos e sendo influenciados pelos pensamentos, opiniões e teorias do homem, cuja respiração está em suas narinas, nós não treinamos a nós mesmos para ouvir a voz que está sempre sussurrando e se expressando dentro de nós. Nós não aprendemos a nos voltar para dentro, mas agora chegamos a este período de vida onde devemos recomeçar. A experiência mostrou que para aqueles que não aprenderam a ouvir a voz e ser guiado por ela, há uma maneira de alcançá-lo. O caminho é através da meditação. Exceto para os poucos que foram treinados para pensar e viver espiritualmente e que aprenderam a permanecer um pouco dentro de si, a meditação não é fácil. De qualquer ponto de vista, é uma coisa difícil de aprender. Minha própria experiência provavelmente foi muito mais difícil do que será para você, porque meu passado era tal que eu nunca tinha sido ensinado sobre introspecção, nem eu era o que seria chamado de pensador ou raciocinador. Sempre tendo sido do tipo intuitivo, sempre que eu precisei de algum conhecimento, acabou chegando ao alcance dos meus dedos ou na ponta da minha língua. E assim, quando cheguei à meditação, isso foi 8 meses antes de eu receber o primeiro clique. 8 longos meses para um retorno. No começo, meditando 6, 8, 10 vezes por dia. Depois, 12 e 20 vezes. Eu duvido que isso provará ser mais difícil ou longo para você, mas mesmo que seja, bem vale a pena.
Alguns meses não são nada para se desistir em comparação com sua alegria, uma vez que você alcança a capacidade de acalmar a mente humana e ouvir a voz de Deus. Na verdade, nesse dia, você pode dizer como Paulo: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. E demonstrar isso. Desse momento em diante, Cristo lhe diz o que fazer e quando fazer. Cristo guia, conduz, protege. Não o homem da Galileia, mas Cristo, o Espírito de Deus dentro de você. Esse Espírito está lá agora, mesmo que você ainda não tenha aprendido a se sintonizar e a entrar em contato com Ele, que é tão onipresente quanto as milhares de melodias que esperam por serem ouvidas. Onipresente como os milhares de livros esperando para serem escritos. Todos estão sendo transmitidos dentro de você neste momento, e eles estão apenas aguardando a sua capacidade de sintonizar e ouvir a pequena e silenciosa voz. O homem não precisa viver só de pão. O homem não precisa viver de acordo com a lei. Por isso, ele precisa não considerar a lei. Seus pecados serão perdoados para que ele não tenha que pagar a penalidade. Os erros terrestres se dissiparão. Mas para viver pela palavra que procede da boca de Deus, ele deve desenvolver a capacidade de ouvir a voz que é proferida dentro de si mesmo. O começo desse processo não é difícil. Comece lembrando quantas passagens da verdade você pode lembrar, mais especialmente a sabedoria do Mestre, trazendo essas palavras para a lembrança consciente sempre que surge a tentação para dizer que você precisa disso, você deseja aquilo, ou que você é ou merece alguma coisa. Sempre que tentado com tais pensamentos, deve rejeitá-los com a percepção: não, eu não estou vivendo só de pão, eu vivo pela palavra de Deus, eu estou vivendo em virtude do eu do centro do meu ser. Esse eu nunca me deixará, nem me abandonará. Estou vivendo a promessa de que o eu proverá, o eu que estava comigo antes de Abraão, o eu que estará comigo até o fim do mundo. As chamas não queimarão, as águas não afogarão, o vale da sombra da morte não sustentará terrores, pois eu está comigo. Você vai logo descobrir que isso não é um trabalho para um homem preguiçoso. Você deve fazer um esforço diligente e incessante para aprender a aplicar estas passagens, tornando-as assim parte viva em sua consciência. Não há Deus sentado em uma nuvem celestial esperando para recompensá-lo quando você diz as palavras certas ou pensa os pensamentos certos. Existe um Deus, mas Ele está no centro do seu próprio ser. A palavra está no meio de você. E como Browning escreve, você deve abrir um caminho para o esplendor aprisionado escapar. Todas as grandes palavras de sabedoria espiritual estão dentro de você. Elas estavam dentro de você desde antes de Abraão, mas você deve pronunciá-las com sua boca, pensar nelas com sua mente, lembrando-as com sua memória. E toda vez que há uma tendência a retornar aos pensamentos e coisas e maneiras do mundo, você deve trazê-las à lembrança consciente, para que realmente você possa começar a dizer: vivo não mais só de pão. Cada dia eu vivo mais e mais na consciência da palavra que procede da boca de Deus. Ensino do caminho infinito para crianças. A universalidade da verdade. O mais alto em nossos corações é o desejo de sermos bons filhos de Deus. Deus é nosso Pai e Mãe, e para sermos bons filhos de Deus devemos obedecer a seus mandamentos. Os dois mais importantes mandamentos são amar a Deus e amarmos ao próximo como a nós mesmos. E então, se devemos amar a Deus, devemos amar todos os outros filhos de Deus, independentemente de raça, religião, cor ou credo. Como prometi, faremos uma pequena jornada em algumas das escrituras de outros povos, por meio das quais descobriremos que muitos de seus ensinamentos apresentam as mesmas verdades apresentadas em nossa própria Bíblia. Primeiro vamos para a China. Seja sempre estudioso para estar em harmonia com as leis de Deus e você obterá muita felicidade. Nós não aprendemos a mesma coisa que, se nós queremos receber as bênçãos de Deus, devemos obedecer a seus mandamentos? Obediência e a felicidade sempre caminham juntas, não é? Anteriormente aprendemos que tudo o que temos na consciência será gritado dos telhados. Em outras palavras,
O que quer que pensemos, falemos ou façamos em segredo nesse pequeno lugar dentro de nossos corações, será sentido e conhecido por todo o mundo. Na escritura budista da Índia, encontramos este mesmo pensamento apresentado a seguir. Se um homem fala ou age com um pensamento puro, a felicidade segue-o como uma sombra que nunca o deixa. Além disso, seja gentil com todas as criaturas que têm vida, não seja rude com ninguém. Paremos por um momento na Pérsia. É feliz quem faz os outros felizes. Agora vamos para a Turquia, onde nas escrituras maometanas lemos: não há um animal na terra, nenhuma criatura voando em duas asas, mas sim povos que são como você. Isso não é o que Jesus disse sobre amar o próximo como a nós mesmos? Vamos demorar um pouco mais na Turquia, porque à medida que lemos mais, chegamos a uma passagem muito bonita. Se Deus é um só Deus, Ele criou você e todos nós na terra. Ele cuida de todas as coisas. Nenhuma folha cai sem que Ele saiba, e nem germina um grão em meio à escuridão da terra. Lembre-se do Senhor dentro de si mesmo, com humildade e perspicácia. Eis o seu fôlego de manhã e de tarde e também à noite. Cante a Ele seu louvor na contemplação das estrelas. Em nossa própria Bíblia, essa mesma verdade é dada por essas palavras. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Prosseguindo na busca, sempre encontramos verdades semelhantes. Por exemplo, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós de que muitos passarinhos. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Se você se voltar para o 5º capítulo de Mateus, você encontrará o Sermão da Montanha, em que Jesus estabeleceu um modelo de vida. Mais tarde, seria bom ler e estudar esse capítulo inteiro, mas agora só vamos tocar em apenas alguns versos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles devem obter misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Todas essas passagens das Escrituras trazem a universalidade do amor, da obediência e da paz. Quando tomamos o assunto do amor, aprendemos que Deus é amor e que nosso propósito na Terra é expressar amor em nossas vidas e ser um canal através do qual o amor encontra o caminho para os outros. Se você estudou bem essas lições, você se lembrará de que o amor é apenas outro nome para a paz. Quando Jesus ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus, Ele estava dizendo que você deve assumir a responsabilidade de levar o amor e paz a todos os seus esforços cotidianos, identificando-se com a ideia de ser um pacificador, conferindo o amor e a paz de Deus a todos que você encontra. Se durante o curso do dia você tiver a chance de conhecer alguém que está doente ou infeliz, fale essas palavras silenciosamente dentro de si. Minha paz eu vos dou. Você quase será capaz de ver a paz da mente, alma, saúde e felicidade nos rostos daqueles tão amorosamente abençoados. Se a paz de Deus governa em seu coração, verdadeiramente você pode dizer: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, e será capaz de transmitir essa paz aos outros. O Havaí é chamado de Encruzilhada do Pacífico, porque a população é composta de havaianos nativos, japoneses, chineses, filipinos, samoanos, fijianos, bem como nativos da América do Norte e do Sul, Inglaterra, Europa e todos os outros países do mundo. Todas essas raças, culturas, religiões e credos se cruzam e se misturam constantemente, e ainda assim as pessoas são capazes de viver, trabalhar e brincar juntas de forma harmoniosa, alegre e pacífica. Em vez de discutir as diferenças, sempre são capazes de encontrar algumas áreas de interesse comum da verdade, sobre a qual todos podem se unir.
Ao observar essas pessoas, eu aprendi que há 3 coisas que devemos fazer e pelas quais somos responsáveis, que apressarão o dia em que haverá verdadeira paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Primeiro, a obediência ao mandamento de amar a Deus. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. E a terceira é a lição que aprendemos da última carta. Honre seu pai e sua mãe, ao merecer honrarias. Porque se você lembrar, toda a honra e respeito e amor que o mundo lhe confere é, na verdade, honra a seu pai e sua mãe. E assim, honrar a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amor, obediência, honra e paz. Esses são os mensageiros anunciando o reino de Deus na terra. Em despedida, mais uma vez eu digo, aloha, que o amor de Deus brilhe em você e mantenha você em perfeita paz.